Muito bem, tudo bem, gente? Entrei aqui, estava lá no Passando a Limpo agora com o Rodrigo Mukeli, secretário municipal de saúde. A gente estava conversando sobre os testes de Covid, sobre vacinação, um monte de coisa. E, na verdade, a gente continuou batendo aquele papo depois do ar também. Deixa eu arrumar meu cabelo aqui. Depois do ar também, porque eu tinha algumas outras dúvidas, na verdade, que não são pertinentes ao ar, é coisa muito mais. São coisas menores. E aí a gente estava batendo um papinho, por isso eu demorei para chegar aqui nesse. Ah, está aqui. No nosso bate-papo na live aqui, Live Coworking. Deixa eu adicionar aqui para participar comigo. Márcia já postos esperando. Bom dia a todo mundo que chegou aqui, ó. Maia Wagner, Vaninha Oliveira, é, André Teixeira, jornal. Oi, André, tudo bem? Jucimere Pascoal, Prissoa 28, Live Coworking, Prissoa 28, tudo bem? A Gleice Faria entrou, vamos entrando para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão, sobre esse desafio. Gente, eu não estou me entendendo com o meu cabelo hoje. Tá feia a coisa hoje. Sabe o que é isso? Isso é quarentena, isolamento. Nem no cabeleireiro a gente tá indo. Tô até com medo desse cabelo quando meu cabeleireiro vê. Mas não, vai ser feia a coisa. Gleice Faria também. Rilce Lopes, Renato Sarmiento. Cadê? Eu tô aguardando aqui. Deixa eu tentar de novo. Eu não consegui. Saiu. Vamos lá, Live Coworking, por favor, entre na nossa live aqui para a gente fazer essa live interessantíssima sobre as crianças, né? Eu tenho uma filha de 5 anos, né? E eu sei o desafio que é a gente tentar preencher o tempo da criança, criança cheia de energia. Como que a gente pode preencher esse tempo de forma com qualidade, né? Não só com o telefone celular na mão, YouTube e Netflix e essas coisas todas, e a gente tentar preencher com qualidade aí o tempo da criança em casa. E, lógico, a gente precisa também dar continuidade ao ensino acadêmico, né? E aí, claro, em tempos de quarentena, pais em casa, trabalhando remotamente, a gente acaba tendo que fazer o trabalho de professor também, né? Deixa eu ver aqui. A Márcia está tentando acessar e eu estou aqui esperando. Deixa eu ver aqui. Acho que ela tentou aqui. Aqui, achei. Adicionar. Vamos lá. Márcia, conseguiu? Ah lá, tá lá. Aguardando. Ah lá, achei. Conseguiu. Aê, chegou. Que bom! Seja Conseguimos! bem-vinda, Márcia! Muito Obrigada! Muito bem. Ó, a gente tem um pessoal já entrando aqui. Deixa eu só deixa eu ver quem tá. Ó, famoso Caricanecas, Guilherme Gomes, Ana Rocha M, Eu Social Média, Renato Sarmento, Lady Fraus. Uhum, Tem muita gente entrando. Adri Luca, uhum. Sanfla Nascimento. Tem muita gente. PMRJ, Wagner Mengo, Fônio, Já Verônica Gana, K. Peixoto, Leandro Bas- Souza, psicóloga Bastante Monique. pessoas. Muita gente. Márcia, vamos nós. Bom dia, Márcia Vamos lá. Eleutério, Bom dia, querida. psicopedagoga. Bom E dia. bom A gente vai dia, falar querida. um pouquinho aqui sobre as crianças, né? E também sobre as crianças com necessidades especiais, né, Márcia? Sim. A primeira coisa que a gente precisa falar é. Vamos falar sobre as crianças em geral, né? Como é que a Uhum. gente pode preencher o tempo das crianças com qualidade? Como fazer para as crianças não se sentirem ansiosas? Como fazer para elas gastarem energia, essa energia acumulada nelas, né? Né? Bom, primeiramente eu quero Uhum, aqui os meus uhum. pêsames, tá? A Rádio Costa Azul, por uma Sim, pessoa muito querida que a gente sim. perdeu. Conhecia também a A Cléo Cleo. durante anos, né? Então, Uhum, foi uma amiga muito querida, tá bom? sim. Nossa amiga Então, muito querida mesmo. muito querida. E, bom, em relação a isso, a gente sabe que nós estamos num momento de isolamento social, né? Quarentena, né? E devemos Uhum, obedecer, tá bom? A essa quarentena. uhum. E
crianças realmente, né, elas têm energia, tem várias coisas, né, Uhum, e a gente precisa, né, o foco principal dessa conversa uhum, seria trabalhar as habilidades sociais dessas crianças, né, sim. porque muitas das vezes elas vão apresentar comportamentos Uhum, desadaptativos. O que são esses uhum, comportamentos desadaptativos? Né? São uhum, comportamentos agressivos, né? Vão fazer birras, uhum, vão, podem até bater em irmãos, em pais, né? Então, uhum, primeiro a gente precisa trabalhar, né, esse tipo de comportamento com as crianças, né? E, assim, existem várias técnicas comportamentais, tá? uhum. Eu posso, existem várias, né? É. Muitas. Eu vou citar Vamos dar alguns só. exemplos para a gente tentar aplicar, né? Sim, tá, assim, mas porque assim, é uma parte muito dentro da psicologia, da psicopedagogia também, né? Uhum, Então, a gente, por exemplo, a gente tem que saber diferenciar uma crise, por uhum, exemplo, de uma criança autista e de uma, assim, de uma criança dita, né, uhum. normal, É. birra, Sem necessidades especiais, né? sem Que a gente necessidades chama, especiais. é Isso, mais, melhor sim, falar sem necessidades sem especiais. isso. Então a gente vai, assim, tá lá, tá fazendo birra, tá chorando, né? E uma das técnicas que a Você vê que é gente pirraça, né? É aquela pirraça, pura pirracinha pirraça. bonita, né? Isso, É. isso. Então a gente aplica uma técnica chamada time out de atenção social, que nada mais é Uhum, atenção zero. Tá chorando, uhum, meu amor, vai ficar chorando, entendeu? Então é. vai chegar a hora que assim, vai cansar, não vai Uhum, conseguir, né? E depois, imediatamente, quando ele parar, ou ela parar a pirraça, você tem que dar o uhum. reforço positivo. Não pode ser Aham. negativo, entendeu? Nossa, que legal! Muito bem, isso mesmo. E fazer uma outra técnica que é o redirecionamento. Você vai Uhum, redirecionar essa criança para uma outra atividade. E assim, aham. você não vai dar importância para aquele comportamento que ela fez. Uhum, Vai esquecer o comportamento que ela fez, pirraça, mas você vai dar o reforçamento positivo, tá? uhum. Isso é muito importante, pais, mães responsáveis, porque a gente fala assim: para de fazer isso, não faz isso, para com isso, tira, sai daí, sai. Assim, você está reforçando negativamente o comportamento daquela criança, entendeu? É, a criança recebe muito não, né, Márcia? Depois que Recebe eu tive filho, eu comecei a perceber o quanto de não que a gente fala para a criança, né? Isso é bom ou não? Existe uma outra forma de você negar e existe, mostrar o que o caminho não é aquele de outra existe forma? de Então, outra qual forma, forma a gente existe pode sim, fazer? né? Então, assim, eu estudo bastante teoria de habilidades sociais, né? Que Sim. faz dentro da, É, e tem da psicologia, uma né? Uma tem uma formação. ouvinte, tem uma pessoa aqui perguntando, a Ana Carolina Souza, pergunta o seguinte: as pessoas já nascem com habilidades sociais? Fala sobre isso, sobre essa habilidade social, se as pessoas nascem, o que são essas habilidades. Uhum. Então, Aham, olha só, as habilidades sociais, né? uhum, Todo mundo, né? Nós partimos da premissa que todo mundo ele é um ser social, né? Todo mundo é um ser social. uhum, Então, o homem, em sua essência, é um ser social, dotado de pensamentos, atitudes que permeiam as suas relações sociais. E durante todo esse percurso, né, da sua vida, ele vai estar em constante interação com outras pessoas, tendo objetivo, vivenciar relações saudáveis e produtivas, né? uhum, E nessa construção, esses indivíduos vão se utilizar de estratégias, né, que vão servir como mediação no uhum, processo de comunicação. E essas estratégias podem ser entendidas como habilidades sociais. Assim, todo mundo tem habilidades sociais, tá? Todo mundo tem. Mas alguns têm habilidades sociais muito empobrecidas, tá? uhum. E outros têm habilidades sociais no, né, Mais ali desenvolvidas. mais desenvolvidas, né? E
E diante disso, aí aparece. Quando a gente percebe que a pessoa não tem uma habilidade social desenvolvida, a Uhum, pessoa ou ela é muito passiva, tá? uhum, Ou ela é muito agressiva. uhum, Então a gente vai precisar trabalhar algumas técnicas também comportamentais para poder desenvolver essa habilidades sociais, né, na uhum, criança, seja no adulto ou no adolescente. A gente uhum, quer o quê? Tem a passividade, a gente não quer uma pessoa passiva, a gente não, uhum. assim, né, como eu Só tô falando, passiva, não né? quer só Não quer uma passiva, pessoa somente passiva. somente passiva, uma pessoa Uhum, somente agressiva, né? A gente quer uma pessoa assertiva, né? uhum. E assim, tem a Ou hora seja, de falar, que equilibra esses dois, né? No momento que precisa sim, realmente de reação, que seja mais agressiva no sentido de conseguir alcançar as coisas, né? Mais passiva sim. quando é necessário harmonia, é necessário se calar, não é isso? Assim, a gente entende no sentido assim, a passividade, tem muitas Hum, pessoas que são passivas, assim, sim, que se calam, querem falar alguma coisa, uhum, mas são passivas, aceitam tudo, né? uhum, Não conseguem falar não para nada, né? Então, uhum, tem essa dificuldade, né? Então, uhum, essa pessoa vai ficar super sobrecarregada, né? uhum. São as pessoas boazinhas demais, né? Tipo assim, Aquela que se entala, né? Fica entalada, engole os sapos, todos eles, né? todos eles, né? Falam assim, você pode fazer isso para mim? Faço. Você pode fazer aquela outra? Faço, com certeza. Então, assim, são pessoas, assim, embora a pessoa dentro dela, assim, não queira fazer, entendeu? Mas Uhum. ela vai se sentir culpada por não fazer. E Aham. a pessoa, aí tem o outro extremo, a pessoa agressiva, né? Que assim, que ela vai, qualquer coisinha vai explodir, vai falar o que não deve e tal. Então a gente tem que encontrar esse meio termo, né? Que é a assertividade. A Uhum. pessoa assertiva, ela vai saber como, quando, em que momento falar. E para Uhum. isso exige treinamento, sim. Esse treinamento, eu faço parte do grupo, né, da Universidade de São Carlos, e lá a gente trabalha bastante com a teoria de habilidades sociais, né? É um trabalho Uhum. científico e Uhum. a gente procura, né, trabalhar através de técnicas comportamentais, Aham. através de algumas dinâmicas, de vivências, para que essa pessoa possa ter, né, essa assertividade. Mas isso não significa que a pessoa, tá, sendo assertiva, tá, Uhum. ela não vá magoar uma outra pessoa, né? Por exemplo, vou dar um exemplo clássico, né? Vamos Uhum. supor que você está aí, né? E você, né, tem uma geladeira e eu faço uma dieta, né? E Aham. eu tenho um iogurte específico aí dentro da geladeira da Costa Azul, né? Mas você vai lá e pega Coitada o da iogurte. geladeira da Costa Azul vazia. Vamos supor que tenha. E você vai lá e Parece, vai. desculpa, só uma brincadeira, parece a Antártida, tudo branco com gelo. Ótimo, ó, já foi a Uma deixa aí, hein? descontração, né? Um pouquinho, vai. Isso. Hum, Então, você vai lá e pega o meu iogurte, sim, sim, sabendo que era meu. Então, assim, eu fiquei chateada com a situação, claro. né? Fiquei chateada. Mas eu não vou ficar passiva diante disso e nem vou ser uma pessoa agressiva. Eu vou chegar para você e falar assim, no momento certo, na hora certa, olha só, o que você fez, eu não achei certo, tá? Eu acho que Uhum. você poderia ter agido assim, assim, desta forma, tá? Uhum. Espero que da próxima vez não aconteça isso, né? Uhum. E assim, eu não sei se você vai ter habilidade social, assertividade Uhum. suficiente para aceitar isso, porque eu estou Uhum. sendo falando com você de uma forma calma, tranquila e assertiva. Isso Aham. vai depender muito do outro, tá Da bom? reação do outro, né? Da reação do outro, né? E nem Uhum. sempre a reação do outro vai ser
de uma forma assertiva, pode ser de uma forma agressiva Sim. ou passiva, né? Ou ele vai pedir desculpas. Então, assim, a gente tem que saber o momento certo de ser Aham. assertivo. O ideal é ser assertivo, tá? Mas Sempre, assim, né? O caminho do sempre meio é sempre o melhor, né, Márcia? é sempre melhor, tá? Uhum, E isso acontece também com as crianças, tá? Então, uhum, assim, desde o do nascimento, tá? As habilidades sociais, já são definidas uhum, como, né, durante todo o processo da vida, da infância, tem sido, somente na infância, gente, por favor, tem sido apontada, né, como um período crítico para uhum. a ocorrência das habilidades sociais, né? Porque Aham. a gente vê assim, né, até as pessoas falam assim, ah, mas isso e as crianças que estão à margem da sociedade? Sim, elas Sim. também precisam de habilidades sociais. Elas Todos necessitam nós, de né? habilidades sociais, né? A gente Sim. vê Uhum. muitas. Hoje eu estou fazendo um trabalho com crianças Aham. em Manguinhos, né? Aham. Com habilidades sociais através de Uhum. lives, né? E está Uhum. sendo muito bacana. Assim, eles não sabiam o que que eram, né? E dentro da teoria de habilidades sociais tem as subclasses, né? Uhum. Tem subclasses de civilidade, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que passam na rua que te Uhum. conhecem, às vezes assim, né? Um bom Uhum. dia, uma, boa Sim. tarde. Então a gente, né? Porque Tem essa. tem dia que você fala bom dia, aí a pessoa, bom dia pra quem, querida? Né? Essa pessoa não está sendo socialmente habilidosa, Tá sendo tá bom? agressiva, não é? Mas tem gente assim, não tem, Não, Márcia? a gente fala que essa pessoa não está sendo socialmente habilidosa, né? É Então, verdade. assim, Socialmente habilidosa. Ah, agora eu vou falar isso. Quando eu falar bom dia, alguém falar assim, bom dia pra quem, querida? Eu falo assim, você não está sendo socialmente habilidosa. habilidosa. Isso, exatamente, tá? Né? Agora, olha só, Então, Márcia, me diz uma coisa: dá para ensinar? Isso, a criança é o principal, é o foco, porque vem lá de baixo. Dizem que até os 7 anos não tem essa questão da personalidade da criança. Fala um pouquinho sobre isso, dessa questão da personalidade da criança, que é importante. Eu já li sobre isso. Não sei se não me deixe enganar aqui. Mas a criança é o mais importante. Mas dá para ensinar adulto, jovem, gente, tipo assim, gente, que vamos, já todo está lá no, mundo. no caminho? Tá, dá para ensinar criança, adolescente, jovens, adultos. Eu mesmo fiz o curso, né? Porque Aham. eu falo da experiência, porque eu era uma pessoa um pouco, né, Uhum. passiva, e eu Sim. precisei trabalhar essa minha passividade, né? Então, isso me consumia, né? Era tudo assim, eu Fica até engolia, engolia. doente, né, Márcia? Fica Não, a gente fica doente, né? doente, sim. Isso Fisicamente doente. é fisicamente doente, traz grandes índices de depressão, tá? De ansiedade, porque Sim. a pessoa passiva fica sobrecarregada, né? Então, eu precisei fazer o curso para poder intercalar isso, né? E ser uma pessoa assertiva, né? E Uhum. hoje claro, em alguns momentos a gente falha, somos seres humanos, mas eu tento a todo momento ser essa pessoa assertiva. Se o Uhum. outro lado, né, se a outra Uhum. pessoa não entender a minha colocação, tá? Uhum. Nem sempre a gente sendo assertiva, a gente vai agradar o outro, tá? Sim, Isso é claro. muito importante ficar. Mas eu entendo que eu fui assertiva e aí a questão já é do outro, tá? Você fez a sua parte, né? Eu fiz a parte, tá? Então ele vai precisar é, fazer um treinamento, não sei, de habilidades sociais, eu indicaria para essa Sim, pessoa esse treinamento de habilidades sociais, sim. né? E para ele, em quais habilidades sociais que ele está tendo mais defasagem, né? Porque Uhum. nós temos várias categorias, né? E eu quero, assim, sempre deixar muito claro, tá? Que isso é pesquisa científica, tá? Nós temos, eu falo aqui que eu gosto muito, né? Vou citar o nome de dois professores excelentes, tá? Eu tenho Uhum. até alguns livros, né? Deles, e, né? Que é o Uhum. professor, eles são até casados, né? Uhum. Zilda Delprete e Almir Delprete,
tá? Uhum, Então, assim, eu falo que eles são os papas das habilidades sociais aqui no Brasil. Temos uhum, também, né, alguns autores, né, que eu gosto muito, né, espanhol, uhum. como o Caballo, que Aham. fala E bastante, Márcia, né? deixa eu te falar uma Pode coisa. falar. Eu estou conversando com a Márcia Eleutério, ela é psicopedagoga. Essa questão de habilidade social, a gente tem que voltar na questão da criança. Depois a gente Sim, vai falar sobre isso. tá, Mas tudo ainda bem. sobre a habilidade social, é importante, porque hoje em dia, por exemplo, tem muito trabalho, e a gente vê aí, né, mais de 13 milhões de desempregados no país. Tem muito trabalho que às vezes você tem muita capacitação. Você é extremamente capacitado para aquela vaga, mas você não tem habilidade social, habilidade de convivência. Muitas empresas, hoje em dia, na hora de contratar os seus profissionais, elas prestam mais atenção nisso, às vezes, do que na própria capacitação propriamente dita. Não é verdade, Márcia? As É pessoas estão verdade, é verdade. procurando, mas os contratantes estão procurando pessoas muito mais habilidosas socialmente. Sim, é verdade, porque você não quer ser maltratada ali, né? Então, Não, e até aquela pessoa que sabe trabalhar em equipe, que tenha sim, ponderação, que olha consiga só, escutar e não ter um ataque, né? Enfim, um ataque aí de agressividade, chilique, um tal, chilique, de chilique, né? Então, famoso assim, chilique. chama o famoso chilique, né? Eu É. trabalho hoje também na Prefeitura de Angra dos Reis, né? Então a Uhum, gente trabalha em equipe, né? Eu considero os meus, tanto na Live, né? Quanto na, na UTD, eu considero a minha equipe de trabalho, assim, muito habilidosa, porque todo mundo passou por esse treinamento, que é importante, porque a gente trabalha com crianças autistas. uhum, Então, a gente é modelo, tá? A gente é modelo. Então, assim, precisamos ser socialmente habilidosos, né? Então, se a gente é modelo, a gente precisa passar, sim, por essa capacitação. Se a pessoa não tem, né, uhum, algumas subclasses da teoria de habilidades sociais, ela vai uhum, precisar, né, passar por um processo, por uma terapia para poder aumentar, tá, uhum, essas uhum, subclasses ou aumentar mesmo uhum, para ter uma certa competência social, né? Porque não uhum, adianta nada você estar num serviço, né? uhum, E, uhum, e, e você tá lá de uma forma, tá lá, você tá lá no computador e a pessoa fala bom dia, a pessoa tá no uhum, computador, bom dia, bom dia, né? Então assim, eu sei que a gente está passando por um momento difícil, tem várias coisas na vida, né, e tal, uhum, mas acho que um bom dia não custa nada, né? Então, isso uhum, entra numa subclasse de habilidades sociais que se chama civilidade, entendeu? uhum. Então, tem treinamentos com assim, ó, Tá. vamos ensinar como falar bom dia, como falar boa tarde, entendeu? Uhum. Dá para Isso. fazer, dá para fazer o treinamento. Dá para fazer Márcia, o treinamento e a pessoa ser habilidosa. Márcia, vamos lá. Tem uma ouvinte aqui, ouvinte não, uma pessoa está participando da live, eu chamo de ouvinte que está acostumada com rádio, né? Aham. Mas vamos lá para as crianças. Vamos tentar conversar um pouquinho sobre as crianças sem necessidades especiais, né? As crianças, até os 7 anos, é formada essa personalidade da criança? É isso? Então, assim, a criança, ela já, desde bebê, ela, né, tem a questão da personalidade, mas desde Uhum, bebê, tá? uhum, Ela vai, através de exemplos de uhum, pais, mães, familiares, ela uhum, vai ter essas habilidades bem, uhum, né, no nível, ou vai ter essas uhum, habilidades empobrecidas. Vai depender uhum, muito do contexto em que essa criança vive, tá? Por uhum, isso que, assim, nós temos que investir em políticas públicas, tá? Para levar habilidades sociais a pessoas que estão à margem da sociedade, né? uhum, A crianças que estão à margem da sociedade, né? Porque uhum, a gente entende que isso
infelizmente ainda não chega até Uhum. eles, né? Sim. E assim, eu tenho um exemplo lá da universidade, da UFSCar, e Uhum. eles fazem um trabalho bem legal e levam isso para as escolas da periferia. E como isso diminuiu o nível de criminalidade, tá? Ah, com certeza. O nível de os pais, né, ficando mais Uhum. perto dos filhos, né? Então, tudo Uhum. isso vai de, sim, né, não só pensar nessas, assim, nas crianças, né, de Uhum. classe média, né, Uhum. e também pensar nas crianças que estão à margem da Em sociedade. Então, vulnerabilidade social, né? É sim, importantíssimo. A gente sempre fala aqui na Costa Azul isso. Eu, principalmente, falo muito sobre isso. A questão da educação. Não só a sim, educação acadêmica que vai modificar a vida de uma pessoa, mas também a educação social, né? Como se comportar, como agir, como ela deve respeitar as regras sociais. Ela vive numa sociedade, né? Então, assim, sim. a gente precisa muito, muito, muito investir em educação no país. A gente precisa urgente para antes de ontem. Márcia, em relação aos autistas, tem a Rosiane Eleutério está perguntando aqui. Me chamo Rosiane, gostaria de saber, como mãe de autista, o que faço para interagir com ele e lhe explicar sobre os últimos acontecimentos e ajudar a entender como se proteger durante a pandemia. A gente sabe que, por exemplo, minha filha, por exemplo, eu tenho um exemplo dentro de casa, minha filha, ela assiste, a gente ensina muito, a gente, né, tá sempre educando a Branca aqui em casa, e ela já sabe lavar as mãos de forma correta. Ela lava o dorso da mão, lava direitinho, lava os dedinhos, a unha, ela replica, né? A gente é o exemplo, ela replica aquilo ali. E com a criança autista, como fazer? Então, é, eu trabalho, né, já há 20 anos, 20, não, 20 não, já é mais, separa, 18 anos com crianças, né, já com Transtorno do espectro autista, né? transtorno do espectro autista, né? Uhum, Então, o que acontece no transtorno do espectro autista, né? A gente tem uma uhum, defasagem aí no social, né? uhum, Então, a teoria de habilidades sociais é uma teoria que a gente aplica com uhum, ele, né? uhum, Então, assim, eu posso afirmar, né, para a pessoa que perguntou, assim, uhum, que a gente fazendo treinamento com eles, né, das uhum, habilidades sociais, né, principalmente da por exemplo, a pessoa que perguntou, eu posso falar sobre o autocontrole, né? uhum, Que é muito difícil para essa criança com autista que está dentro de casa, né? Mas se você servir de modelo, explicar, tá? Ele vai entender, né? uhum, Ele vai compreender. Uma dica que eu dou, que eu sempre faço, né? uhum, Pegar uma luva branca, qualquer, uhum, né, de plástico, e molhar, passa uma tinta azul, né? Passa uma tinta azul e pega essa tinta azul e vai esfregando na luva, vai esfregando na, nas mãos, aí você vai mostrando para a criança, olha só, tem alguma parte da luva que ficou branca? uhum, Aí, né, se a criança for oral, né, ela vai falar que sim ou que não, né, mas isso tudo com muita calma, tá, gente? Assim, porque o processamento da criança com autismo, tá, assim, tem uma questão sensorial, processamento sensorial, para eles poderem entender isso, tá? Então, tudo com uhum, muita calma, aí você vai perguntar, ó, ficou alguma parte sem pintar? Aí, uhum, né, se ele for oral, ele vai, né? Aqui, então a gente não lavou a mão direito, né? uhum, Então, assim, então, se ele não for oral, ele vai apontar, né? uhum, E, e a partir daí, né? Aí vai esfrega a luva branca, né? Esfrega uhum, bastante. Aí se ficou alguma parte sem a gente lavar,
E quando a Uhum. luva é toda azul ou toda vermelha, a cor que você quiser escolher, foi porque conseguiu lavar tudo, entendeu? Uhum. Isso é uma Uhum. das dicas que eu dou para as mães, ou, né, para os familiares de crianças que tenham autismo, que é uma forma lúdica também. E eles gostam muito de água, né? Uhum. Então, assim, eu falo que os autistas, né, que eu trabalho, eles têm, assim, habilidades sociais suficientes para lavar a mão toda hora. É, com certeza. E também com calma, né? Na verdade, é porque às vezes. E a gente também não pode, né, Márcia, crucificar esse pai, essa mãe, né? Porque Não, também, às claro, vezes, a gente está comprometido socialmente também, né? Então, assim, a sim, gente com sente falta certeza. desse convívio social, dessa questão toda. E aí você já fica ali naquele sobrecarregado. Aí você tem que pensar no trabalho, você tem que pensar no sustento da família. Algumas pessoas perdem o emprego, muitas pessoas, por exemplo, começam a trabalhar de casa e tem que se reorganizar dentro de casa. Tudo, tudo. Trabalhar dentro de casa, às vezes, você trabalha mais do que você trabalha fora, né? Porque quando você É volta verdade. para casa, você desliga, mas trabalhando em casa, o trabalho está ali com você, então você, às vezes, fica sem o limite. Então, assim, a gente não pode crucificar o pai e mãe, mas é Não, nunca. importante para esse pai, para essa mãe de pais e mães de crianças com transtorno do espectro autista, terem essa paciência mais assim aguçada, né? Mais trabalhada. É, deu aqueles 5 minutos, você segura, conta até 10 e vai, né? É importante trabalhar essa paciência nos pais também, porque às vezes a gente fala muito sobre a criança. Ah, porque a criança precisa, porque a criança exagera. E os Sim, sim, sim. pais, né? Assim, Os e a pais devem gente ser também, trabalhados. a gente também tem, trabalha, né, habilidades sociais com os Uhum, pais, né? uhum, Existe um programa para habilidades sociais com os pais, né? Assim, principalmente em relação ao autocontrole, mas eu quero aham, dizer que pais de crianças autistas ou com algum outro transtorno, né? Não precisam se sentir culpados diante de toda essa situação, porque é difícil manter uma criança, por exemplo, autista em casa, né? uhum, Às vezes eu estou vendo, né, muitos pais sobrecarregados que têm que dar uhum, conta de escola, né, online, tem que dar conta disso, tem que dar conta daquilo, tem que dar conta uhum. daquilo, e daquilo outro e tal. E o pai perdeu a metade do salário, né, por conta de tudo isso. Então, assim, como é que tá também essa mãe, né? Então, Exatamente. a gente fala que, assim, em algumas orientações, né, que eu dou para as mães, né, que eu Uhum, continuo aqui dando orientações para as mães, assim, precisam sim descansar. Precisam do ócio, né? Do ócio que eu falo, do ócio produtivo, né? Assim, precisam de, de um descanso, né? é, Não é brincar o tempo todo, tá ali à disposição o tempo todo da criança, né? A criança não, também, antes de ser autista, tá? A gente precisa lembrar que ela é criança, ela é tá? criança, E exatamente. ela é criança. E ela vai tentar manipular, como, né? A gente sabe que Que é o criança tempo inteiro também atenção, aquela quer coisa ter toda, né? atenção e tem que É, impor limites também, entendeu? Isso é sim. muito importante, E tá? aí Você vem a tem habilidade social também da mãe. Não pode da ser mãe. muito passiva e aceitar tudo que a criança te suga, Não, mas também não pode ser agressiva, tipo, tem que tolerância ser zero para nada, não tem tolerância para nada, tem que ser assertiva, né, Márcia? assertiva. Voltamos E nas para ser habilidades sociais. redes sociais. E para ser assertiva tem todo um processo de técnicas comportamentais que Uhum, precisam ser feitas com os pais, né? Com essa família, tá? Para aquela criança entender, tá? uhum, E uma coisa que eu vou falar também, assim, nem sempre a gente aplicando a técnica, assim, pensa, ai, apliquei e não deu certo, né? uhum. Sim. Tenta outra, Quando né? Ou não? não, não, Tem que porque manter ali. Uhum, à medida que a gente vai aplicando uma técnica comportamental qualquer, a tendência do comportamento, uhum, né, desadaptativo que a gente fala, a tendência é aumentar. A criança vai uhum. fazer o escarcéu, mas você deixa
você sabe que é birra, deixa de fazer escarcéu, Uhum. entendeu? Tipo assim, poxa, ela não tá me dando atenção. E aí? O que eu É. vou fazer? Ele vai É parar. o- a criança chora, né? Quando ela quer alguma coisa, não adianta. Ela quer atenção, ela chora. Ela quer Ela comida, ela chora. chora. Ela quer qualquer coisa, ela chora. Porque é a forma dela se manifestar. Ela ainda não consegue argumentar. Tipo assim, É, mamãe, você não me deu comida até agora. Isso não é justo. Eu estou aqui sem comer. Ela não sabe argumentar. Entendeu? Então ela sim, vai sim, e chora, né? E aí você né? tem que se virar. Olha só, tem aqui. A Rosiane falou isso aqui, achei interessante. Vamos colocar nossas crianças para interagir com a sociedade com mais habilidades. Isso é importante. A gente, por exemplo, eu conheço, já vi vários pais, amigos e às vezes nem colegas, né, conhecidos, que você vê que a criança chega no lugar, não dá um bom dia. Não. A criança chega, a criança tá ali, a criança não, entendeu? A criança não tem habilidade nenhuma. Ou seja, começa pela o bom dia. Eu ensino aqui para a Branca, a gente mora num condomínio, passou ali pela portaria, bom dia para todo mundo. Voltou, bom dia Uhum, de novo. Boa uhum, tarde, boa noite. A pessoa falou, ah, que linda, nossa, que criança linda, obrigada. Então, assim, uhum. você tem que cobrar a criança a ser social. Porque por Sim, ela não sabe, ela não aprendeu aquilo, né? Ela não sabe que tem que falar bom dia, boa tarde, boa noite. Ela não sim, sabe que tem que falar obrigada. Então, você tem que chegar e cobrar, ó, obrigada. Quando as pessoas elogiam, obrigada. Não é isso? sim. Dá Então, olha só. licença. Palavrinhas mágicas, né? Então, deixa eu te explicar. Habilidades sociais, né, é uma coisa, e dentro das habilidades sociais Uhum. existe subclasses de habilidades sociais, Sim. tá? Que, que é o autocontrole, expressividade emocional, né? Que é reconhecer, nomear emoções, controlar a ansiedade, Uhum. frustrações, civilidade, cumprimentar pessoas, Uhum. despedir-se, Uhum. usar lacunas, sei lá, como por favor, obrigado, desculpe, com licença, Sim. aceitar elogios. Tem muitas pessoas que são assim, que têm dificuldade de aceitar elogios, né? É. E Uhum. tem que seguir regras, fazer perguntas. Então, dentro das habilidades sociais, existem também as subclasses, tá? Que a gente também assim, requer treino. Tem a empatia também, né? Uhum. Muitas pessoas Sim. hoje estão falando empatia, 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 né? Muita Mas gente não pedindo só empatia, não sabe nem o que é, empatia, né? sabe nem o que é isso, né? Empatia, É. tá? Porque, gente, empatia é inferir o sentimento dos outros, demonstrar respeito às diferenças, né? Oferecer ajuda, compartilhar, Uhum. observar também. E tem outras coisas também envolvidas em empatia, porque Sim. é uma outra habilidade que a gente, em outra live, a gente pode falar, né? Porque as pessoas Sim. hoje, assim, é tudo empatia, É. empatia, Tem uma empatia, mas questão assim, Tem uma questão da né? empatia. Eu estava outro dia vendo um programa de televisão e aí eu fiquei intrigada com aquilo. A gente pode fazer uma live em relação à empatia. Porque o que acontece? Não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Mas Uhum. às vezes o outro tem outras demandas. Por que não fazer com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você? Às vezes o outro gostaria. Às vezes, por exemplo, não sei, alguém faz alguma coisa comigo, por exemplo, vamos dizer, ingratidão. Né? Por exemplo, você ajudou uma pessoa e aí a pessoa foi ingrata com você, não soube reconhecer. Tudo bem, você, às vezes, não aceita aquilo. Por exemplo, a gente convive com defeitos e qualidades das pessoas. O mais Sim, importante claro. é tentar conviver bem Tentar com os equilibrar isso. defeitos. Tentar Sim, conviver bem, administrar bem, gerenciar bem os defeitos. Então, tem gente que não suporta a ingratidão. Mas tem gente que não tem problema nenhum com isso. Tem gente, por exemplo, que outro defeito causa muito mais chateação, né? Você fica mais chateado com outro defeito do que com a própria ingratidão. Então, por exemplo, o que para você é ruim, às vezes não é tão ruim para mim. sim, sim, eu Não, entendo entendeu? isso. Eu vi pelo outro prisma da coisa, essa questão da empatia.
É pertinente isso, Márcia? Porque agora no mundo das ideias e filosofando aqui, né? Tá. Então, eu sou muito assim, racional, né? Acredito muito na Uhum. ciência, tá? Sim. Então, eu acho que a questão da empatia, tá? Uhum. Sim, não é assim, não é só isso que você falou, né? Aham. A gente precisa também entender, né, o que esse outro, vamos supor, você sofreu uma ingratidão, né? Uhum. Sim. Então, isso te afetou, Sim. né? Então, isso te afetou. Então, você precisa trabalhar alguma habilidade social aí. E É. tá, Não, não, eu tô dando um exemplo, pelo amor de sim, Deus. tá. Não, É não, só um não, tô exemplo. entendendo. Aham. Mas é o que eu tô querendo dizer é o seguinte: para outro, a ingratidão não incomoda tanto, por exemplo. Você entende o que eu tô querendo dizer? Tipo Sim, assim, sim, quando a gente fala aquela frase, não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Então, por exemplo, eu não seria ingrata com uma pessoa porque a ingratidão me incomoda. Isso é sim, muito. Entendeu? sim, Mas, por exemplo, às vezes, para outra pessoa, essa ingratidão não incomoda tanto. Outras coisas incomodam mais. Entende? sim. Eu É, tô tentando desconstruir essa frase que, na verdade, o senso comum sim, impõe pra sim. gente, né? Em relação à É, empatia. empatia. Eu, né, nos Uhum. estudos, eu falaria que essa pessoa tem uma habilidade social empobrecida, tá? Uhum. Em relação a, a empatia, em Sim, relação a não se importar com a ingratidão. sim. Então, sim, embora ela não possa observar isso, né? Uhum. Mas a gente precisa tentar trabalhar isso, né? Nessa pessoa que não consegue, como assim, né? Não consegue É. entender, não tá nem aí para Uhum. ingratidão. E isso Aham. também passa pela teoria de habilidades sociais, né? Se você vai expressar algum sentimento negativo, raiva ou desagrado, né? Aí essa pessoa Uhum. precisa ter essa, que é uma das subclasses também da teoria de habilidades sociais, né? Uhum. Essa assertividade. Então a gente fala que assim, que as habilidades sociais estão, assim, né? Essa pessoa está um pouco empobrecida em algum aspecto. Então existem Uhum. testes para a gente poder, né, Uhum. fazer em que subclasse essa pessoa precisa melhorar mais, né? De que Uhum. forma pode ser feito isso, né? Uhum. Então, a gente vai tentando sempre aumentar. Mas isso também, Uhum. assim, não depende só de mim, só de você, né? Mas depende também do outro querer aceitar, né? Exatamente. Márcia, vamos nos encaminhando aqui para o término da nossa live. Foi ótimo conversar. Aliás, esse assunto de psicopedagogia, psicólogo, isso aí atrai mesmo, porque É, como o mundo sim, está doente em relação né, ao psicológico. As pessoas estão psicologicamente doentes, assim, tá bem, bem difícil. logicamente doentes e eu posso falar também assim, Uhum. não queria falar isso, mas assim, Uhum. não psicologicamente doente e não estou falando de política partidária, tá? Sim. Uhum. Elas estão doentes também na gestão pública. Fanáticas, né? Na verdade, é um fanatismo fanático, né? O Estão fanatismo doentes. é muito polarizado, né? As pessoas estão polarizadas, as pessoas estão Isso, fanáticas, agressivas. Essa questão de política realmente você vê ali, né? Amizades sendo desfeitas, as pessoas brigam por redes sociais, eu acho isso um absurdo. Mas, gente, quem que briga por rede social? Ah, porque eu não concordo com o que ele diz. Tá tudo bem, daí cada um diz o que quer, entendeu? Enfim, e arque com as consequências daquilo que disse. sim, se a É, pessoa postou alguma coisa, né, em rede social e tá ali, é rede social, sim, né? Então, se a e é o que pessoa eu vai, falei. E vai arque com arcar as com consequências. consequências daquilo que Exatamente. fez, daquilo que disse. Márcia, eu acompanho a Luana Piovani, a atriz, né? Eu acho a Luana Piovani maravilhosa, eu gosto, assim, eu acho ela
transparente. Às vezes ela não é muito assertiva socialmente, agora sabendo dessas teorias, né? Ela não é muito assertiva socialmente, que às vezes eu acho que ela é bastante agressiva. Mas eu gosto porque ela, pelo menos, eu sei com quem eu tô lidando. Eu tenho medo de gente que esfinge. Sabe aquela pessoa que não expressa nenhum tipo de sentimento, de emoção? Eu tenho muito medo, né? Porque você não sabe o que vem dali, né? Você não consegue perceber, não tem nenhum tipo de intuição ou sentimento em relação àquilo ali. Mas eu gosto muito dela porque ela falou assim: todo mundo tem que fazer terapia. Ela disse que tomou alta da terapia, eu ainda acho que ela devia ficar mais um tempinho ali, mas assim, ela disse que teve alta da terapia, mas eu gosto muito dela porque ela é transparente. Ela disse: querida, eu sou tratada há não sei quantos anos, acho que 20, 25 anos, alguma coisa assim. É importante a gente se conhecer, né, Márcia? O que eu quero dizer com tudo isso? Como é importante a gente se conhecer? Sim, assim, eu faço Uhum, terapia há 8 anos, assim, e eu acho uhum. importante, sim, para, Não assim, é? né? Concordo com essa fala dela, todo mundo deveria fazer terapia, sim, né? Aham. Se conhecer, né? E para, assim, pensar antes de tomar qualquer decisão, Uhum, entendeu? Refletir, nomear diferentes uhum, tipos de problemas, assim, avaliar, né, possíveis uhum. alternativas de solução. Não vai É, ser com a agressividade, não. com a passividade que a gente vai solucionar isso, tá? Em alguns momentos, Uhum. tá? Isso, mas aí é para As ressalvas. outras lives, né? Outras É. lives, né? A gente precisa, pode ser que a gente precise usar a agressividade, mas assim, não é o indicado, tá? E Uhum, em relação mais às crianças, existe também, né, voltando um pouquinho mais, dentro dessas subclasses, existem as uhum, habilidades sociais acadêmicas, né, que é muito uhum, importante. A gente tem os nossos, né, eu também sou professora, né, e uhum, a gente sabe como está o nosso ensino público hoje. uhum. Eu acho que a gente, né, o, o Estado, né, Uhum, deveria investir mais em políticas sociais dentro da educação, da saúde, né? uhum, uhum. Então, isso ia facilitar muito, né? Facilitaria. Ia Uhum. facilitar muito que essas crianças tivessem mais habilidades sociais acadêmicas, como seguir regras, prestar Uhum. atenção, aguardar a vez, né? É, Solicitar, agradecer ajuda, cooperar e participar de discussões, né? é. Então, assim, tem toda uma gama aí de subclasses de habilidades sociais que a gente Uhum. precisa, né? Se você me deixar aqui, eu vou falar o dia todo, Não, a gente já está finalizando. Já são 11, falar 11 6, o dia todo, tá? né? Uhum. E a gente, assim, acho que na terapia, né, a psicologia trabalha muito bem isso também, tá? A Sim. questão de habilidades sociais. Muito bem, a gente precisa se conhecer e também conhecer os nossos pequenos, né? Os nossos pequenos às vezes têm dificuldades que a gente precisa ajudar. Não só a gente, mas também com um profissional da área, né? Muita gente Sim, elogiando aqui, a Rosilane, Anderson, parabéns, adorei. A Rosiane também falando parabéns à Rádio Costa Azul. Gente, muito obrigada pela participação de todos nessa live. A gente tenta aqui trazer sempre um assunto diferente, até para a gente também se conhecer mais, conhecer os benefícios, conhecer nossos direitos e deveres e nos conhecer também, né? Sempre um bate-papo para acrescentar aqui para nossa audiência. Márcia, muito obrigada, tá? Pela sua participação eu aqui, só foi posso fazer ótimo. um adendozinho, Sim, rapidinho, claro. que eu gosto muito de citar, né, os professores que trabalham, Sim. né, porque eu escuto, assim, tem pessoas que acham assim, habilidades sociais é eu vou trabalhar com não tem nada a ver com com questão de coach, né? Dessas coisas, Uhum. respeito, né? Aham. Quem tem trabalho, mas é formação mesmo, né? Uhum. Científica, comprovada, tá? E, Uhum. assim, eu escutei de determinada pessoa que
assim, ela não encontrou ninguém no Brasil que trabalhasse com habilidades sociais. Aí eu falei assim, não, não, pelo amor de Deus, não fala isso. Tem a É. Zilda, tem a Adriana, tem a Camila. Na UERJ nós temos, assim, professores excelentes, Patrícia Quitério, né, que trabalha muito bem com habilidades sociais. Tem aqui, Uhum. tá vendo? Que pilha de livros É. para ver, né? Então, eu sou bem imbuída, né, nisso. Tem um manual de técnicas de como a gente pode fazer essa modificação de comportamento também, Uhum. tá? E tudo isso, gente, embasada cientificamente, tá É bom? Live Coworking, né? Onde você trabalha lá? Live, não é Então, isso? É isso, Live? eu trabalho na Live e também eu sou servidora pública, né, da Prefeitura de Aham. Anápolis, tá? Uhum. Tá. Professora de crianças e adolescentes com autismo, Muito bem. tá bom? Que desafio, né, Márcia? Tá dado o recado. Vamos para uma próxima. Agora, né, a gente marca aí outras pautas para a gente conversar sobre. Né, a gente tem várias outras coisas aí para conversar, não é isso? Sim, É... tem várias propostas aqui, vários temas para Uhum. a gente falar, não só sobre habilidades sociais, Aham. sobre funções executivas das crianças, de Uhum. adultos também. Posso até, Sim. né? Já estou soltando aqui uma coisinha para vocês, que está dentro também de Aham. habilidades sociais, como trabalhar isso, trabalhar a Aham. memória, várias coisas assim que a gente pode fazer, tá Tá bom? joia. Muito bem, obrigada, Márcia Eleutério, psicopedagoga. Muito obrigada a todo mundo que participou aqui da live. Em breve, uma nova live interessante para você. Então, acompanhe aí o Instagram da Rádio Costa Azul, @Rádio Costa Azul. E vamos nos falando, a gente se encontra aí em algum momento por aqui, tá? E Tá acompanhe também o bom. Passando a Limpo na Rádio Costa Azul, segundas, quartas e sextas, às 9h40 da manhã, sempre com um profissional, um especialista, falando de algum determinado assunto. A gente tem falado muito sobre pandemia de Covid-19, Sim, porque é o assunto do momento, e tirando sim. todas as dúvidas. Muito Tá bom. obrigada. Um Obrigada, beijo. obrigada a você. Um beijo, beijo carinhoso, tá? Muito Tchau, obrigada tchau. mesmo. Tchau, Tá tchau. joia. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau.